Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Oncogeriatria Brasil Convida. Eu sou Lucila Pontes, médica oncologista e cofundadora da Oncogeriatria Brasil e vou acompanhá-los nesse episódio. Vocês já sabem, a Oncogeriatria Brasil é uma empresa de ensino focada na educação para o envelhecimento. Acreditamos no poder da educação para proporcionar melhores desfechos no tratamento oncológico dessa população. E, claro, para se manter atualizado no que se refere à oncogeriatria, não se esqueça de se inscrever no nosso site e em todos os nossos canais. No episódio de hoje, nós falaremos sobre destaques do tema oncogeriatria, que aconteceu agora no Congresso da ASCO em 2024, então a gente está acostumado a ter esse tipo de destaque para tumores, né, pós-ASCO de tumor de mama, tumor de intestino, e há algum tempo a ASCO tem aberto um espaço importante para discussão sobre oncogeriatria no seu congresso, então a gente vai bater um papo sobre esse tema específico. Os nossos convidados de hoje são nada mais, nada menos do que as minhas queridas amigas e sócias, doutora Poliana Souza, médica geriatra, doutora Janine Capobianco e, diretamente de Milão, a doutora Ludmila Koch. Ludmila e Janine, médicas oncologistas e todas nós cofundadoras da Oncogeriatria Brasil. Que bom estarmos juntas, né, Saudade, Lud. Bem-vinda. Obrigada, meninas. Então, a gente sabe que agora, de 31 de maio a 4 de junho, aconteceu o tradicional congresso da ASCO em Chicago. E foi um ano particularmente interessante para a comunidade oncogeriátrica. Todo ano existem premiações para grandes destaques, personalidades de destaque em oncologia. E esse ano o homenageado foi o William Dale, geriatra do City of Hope, devido à contribuição dele nesse tema. E é o primeiro ano que um não oncologista é laureado com essa homenagem. Então, de fato, é um campo que vem se expandindo bastante na oncologia. Então, para começar, se você teve a oportunidade de acompanhar o evento, eu destaco um capítulo no Educational Book da ASCO, que foi escrito pelo Henrique Soto Pérez, pela Aide Verduzco, que são nossos colegas do México, onde eles discorreram sobre aspectos práticos, medidas a médio prazo. Eles colocam um timeline de 5 anos para que possa se desenvolver oncogeriatria em determinado serviço. E eles destacaram algumas áreas que devem ser de interesse. Janine, uma das áreas que eles focaram bastante foi foco em pesquisa, né, em oncogeriatria. Pontua para os nossos ouvintes quais que seriam essas recomendações. O desafio atual da oncogeriatria é justamente ter embasamento científico, né? Grande parte das vezes a gente utiliza empiricamente os dados que a gente tem, porque os idosos são subrepresentados, né? Eles não chegam a 10% a 15% da população. E em diversos estudos, eles procuram saber quais são os motivos do que isso acontece, né? E aí a gente tem o desafio de incluir esses pacientes com comorbidades, ou seja, com demandas reais, né, geriátricas. O desafio da orientação mesmo da equipe de saúde, do médico, que pode incluir esses pacientes, eles precisam orientar, né, o paciente e o familiar, que às vezes fica um pouco inseguro em relação a isso. Então, nós, como equipe de saúde, também podemos estimular esses idosos a participarem, porque a gente precisa de dados de vida real. Eu preciso do dado daquele paciente que está no consultório comigo, inclusive que esses dados passam a ser estudados, incluídos como dados mínimos que a gente possa acompanhar esse paciente, né? Porque a gente precisa saber não só se esse tratamento vai ser efetivo do ponto de vista, eu vou ter resposta, né, em sobrevida global, sobrevida livre de progressão de doença, que é um desfecho oncológico clássico, mas eu também quero saber como que eu vou impactar com esse tratamento na vida desse indivíduo, né? Será que eu vou impactar positivamente na qualidade de vida? Será que eu vou reduzir a funcionalidade dele? Eu vou prejudicar a autonomia desse paciente, que é uma coisa muito importante durante o tratamento oncológico? Eu vou impactar na cognição desse paciente, né?
que são desfechos que usualmente não estão nos estudos, que são perguntas que a gente tem rotineiramente e às vezes sem embasamento a gente não consegue. Então, é importante a gente ter esses dados de vida real, que é o maior desafio. Eles estão estimulando isso, né, nesse Educational Book. E a gente já, como grupo, né, a gente está muito feliz em poder estar participando disso no grupo latino-americano, né? A gente já está progredindo com o estudo com o mínimo dataset pela LACOG, que acredito que em breve a gente já tenha, né, Lu? Sim, essa é uma iniciativa bacana, porque uma das dificuldades que a gente tem é que na CRF dos estudos, que é aquela tabela 1 dos estudos, não estão incluídas variáveis geriátricas. Então, você tem idade cronológica, no máximo comorbidade. Mas não há variáveis geriátricas como um G8, aspectos de funcionalidade, polifarmácia. Então, mesmo quando você consegue fazer uma análise de subgrupo da população idosa do estudo randomizado, os dados que de fato te permitem espelhar aquela população no seu consultório são escassos. Então, já existe uma iniciativa mais antiga na França, né, da inclusão de dados geriátricos mínimos na CRF de estudo, chama de Code. E aí a semelhança dessa proposta, desenvolveu um para uso nos estudos da LACOG, é o Grupo Latino-Americano Cooperativo de Oncologia. Então, a gente fez uma pesquisa para entender com os pesquisadores quais dados seriam relevantes na nossa realidade. E nós metemos para apresentação no Congresso de Oncogeriatria da CIOG, foi aceito. Então, em breve, a gente deve ter mais novidades para contar nesse sentido. E uma coisa que é importante, que chama muita atenção, né, que eles prezam, é que comorbidades e polifarmácia não é um critério de exclusão que usualmente é nos estudos, né? Então, é justamente esse paciente que a gente quer incluir, que isso resultaria no estudo de vida real, né, com dados robustos para a gente poder ter tranquilidade no tratamento do paciente idoso. E o que foi bem interessante, um ponto que você tocou, é que a gente precisa, ao desenvolver esses novos estudos que vão incluir a população geriátrica, não esquecer de colocar desfechos relevantes para essa população, para que a gente possa ter substrato para discutir com esse paciente a decisão compartilhada de fazer ou não determinado tratamento, que é, além, obviamente, da sobrevida, essas questões de qual o impacto daquele tratamento na funcionalidade, na manutenção da independência, da cognição. Na qualidade de vida. Na qualidade de vida. Então, exige, assim, de quem faz pesquisa, uma mudança da mentalidade, um olhar mais amplo de quais as perguntas que a gente precisa responder para entender se o tratamento é, de fato, útil. Esse é um desafio, eu acho que está cada vez mais importante e necessário esse tipo de discussão, porque a gente precisa discutir sustentabilidade do sistema, né? Então, assim, quais pacientes realmente vão ter um benefício absoluto com determinada droga, né? E a gente vê cada vez mais, eu acho que é impossível acompanhar a ASCO, né? A quantidade de drogas novas, né? Sim. E a gente... E o paciente, né? A gente trata pessoas, a gente não trata doenças. Então, acho que cada vez mais a gente entender qual o benefício absoluto daquele tratamento para não ser iatrogênica com aquele paciente, além de possibilitar estratégias de tratamentos para um paciente que poderia se beneficiar, como uma estratégia de uma terapia mais avançada, em relação a custo mesmo. Isso também entra na discussão, sabe, Lu, de farmacoeconomia. A gente precisa ter essa percepção para discutir a sustentabilidade do sistema, porque muitas vezes, na angústia de tratar, a gente acaba fazendo mais mal com o tratamento do que com a própria doença, né? E aí a gente acaba prejudicando esse indivíduo, né? E a gente esquece do custo da toxicidade, né? Para esses pacientes, né? Além do tratamento ser um tratamento de alto custo, a gente gera toxicidades cujo manejo também tem um alto custo tanto em termos financeiros quanto em termos pessoais para esse paciente, né? Em termos de qualidade de vida, para ele, para a família, para todo o entorno, né? Sem dúvida. E para o sistema de saúde, né? Sem dúvida. E o que eu achei fantástico, né? Eles frisaram muito educação, né? Voltando para o básico, né? A gente está falando de pesquisa, a pesquisa é essencial. Mas quando a gente fala no dia a dia, a educação dos profissionais de saúde é muito importante. Os principais autores, né, desse Educational Book são aqui da América Latina, são do México, então eles têm a dificuldade que a gente encontra num país continental como o Brasil de entregar o conhecimento para todo mundo. E eles batem muito na tecla de que nós podemos utilizar o ensino remoto.
Poliana, eu queria que você comentasse suas impressões sobre isso. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, né? Que inclusive foi falado, né? Teve um estudo sobre isso. E como é importante a gente entender, que pena que a gente não fez esse estudo, né? Porque o estudo foi basicamente aquilo que a gente faz, a gente só não avaliou o conhecimento, né, dos profissionais de saúde antes e depois das intervenções. Mas é um estudo que faz uso da educação remota para educar equipes, né, em relação à oncogeriatria. Se a gente for pensar, isso é uma tecla que a gente bate muito, né? Nem todo geriatra, assim como nem todo oncologista está habituado ao paciente idoso, nem todo geriatra está habituado ao paciente oncológico. E, inclusive, o próprio geriatra precisa de um treinamento em oncogeriatria para conseguir trabalhar na área de uma maneira efetiva e adequada. E foi isso que eles fizeram, na verdade, né? Eles fizeram uma educação remota dos profissionais de saúde, avaliando o antes e o depois, né, o conhecimento. E veja que coisa importante, é uma intervenção de baixo custo, não é uma intervenção tão difícil assim de a gente fazer, com resultados importantes na qualidade da oferta, da avaliação e do serviço que você vai prestar para esses pacientes idosos. Não, é incrível, né? E eles comentam também no artigo que várias estratégias de educação podem ser utilizadas, incluindo esta aqui, né? Que são podcasts, videocasts, né? Quanto mais interessante for, mais atrativo será. E até a autora me convidou para olhar o pôster, né? Mostrar o quanto essa iniciativa poderia ser divulgada na América Latina, porque é simples, é fácil e é efetivo. Eu acho que ficou muito claro que a gente precisa democratizar o acesso, né, à informação. Isso é importante, a Poli como geriatra pode falar, né? Porque é um grande desafio nas consultas oncogeriátricas e geriátricas é a comunicação com o paciente, com o familiar, né? Que ele tem muita preocupação com o tratamento, com o envelhecimento. Então, você munir o profissional que está atendendo esse paciente, ele tem mais segurança e melhora a comunicação, né, Poli? Sim, eu acho que melhora a comunicação, melhora na definição das prioridades para aquele paciente naquele momento, né? Porque a partir do momento que você faz uma avaliação geriátrica ampla, você pode encontrar diversos pontos que necessitam intervenção, mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Assim, você acaba sobrecarregando esse paciente. Então, essa avaliação, junto com a comunicação, te ajuda a definir com esse paciente quais são os principais pontos, e com as outras equipes também, né? Quais são os principais pontos de intervenção naquele momento que podem impactar o seu tratamento para você melhorar a jornada do paciente, e depois você vai trabalhando os outros pontos, né? Mas te ajuda, inclusive, a priorizar o que é mais importante para aquele paciente. Então, é fundamental. A educação é fundamental, né, gente? Sim. Acho que esse é nosso lema, né? Assim, a educação para o envelhecimento. Não, e esse foi o ano, assim, que mais estudos apareceram utilizando tecnologias, inteligência artificial, quanto que a gente pode agregar isso na nossa rotina para impactar positivamente nos nossos pacientes. E aí, nesse sentido, eu vou pular para outros estudos agora, deixar um pouquinho de lado o Educational Book, recomendo que todos vocês leiam, é muito rico, né? E dá subsídio para que você também possa fazer parecido no local em que você trabalha, isso é muito importante. E eu queria comentar 2 estudos, inicialmente. O primeiro deles, de pesquisadores brasileiros, do Paulo e da Cristiane Bergerot, do grupo Oncoclínicas, sobre um programa de atividade física para idosos em tratamento oncológico, a maioria desses pacientes com doença metastática, recebendo quimioterapia, treinamento de atividade física remoto. Tá? Então, esses pacientes eram todos orientados e treinados remotamente. Tá? Então, eram 12 semanas de orientação. Eles incluíram cerca de 41 pacientes com idade mediana de 70 anos. E, ao final desse período de 12 semanas, foi notado um impacto positivo em termos de qualidade de vida. Então, se você corre ali, depois eu deixo na nossa programação o número dos abstracts, se você corre lá, a incidência de sintomas antes e depois dessa intervenção remota é muito menor. Então, os pacientes tiveram menos carga de sintoma, náusea, dor
e fadiga. Então, poxa, esses são sintomas que estão ali no dia a dia dos nossos pacientes. A gente tenta tirar remédio da cartola, né, para tentar aliviar, enquanto um programa de atividade física é capaz de oferecer isso. Isso não é novidade, a gente sabe que a atividade física é um aliado importante no tratamento do suporte, mas eu acho que aqui a grande novidade foi a possibilidade de você fazer isso remoto, efetivamente, e desmistificando a ideia de que o idoso não vai aderir, né? Não porque é remoto, a questão da ignorância digital, né? Acho que isso é um ponto super importante, né? Que é a nossa responsabilidade como profissional de saúde lutar mesmo contra... Isso é uma atitude ageísta que existe intrinsecamente, né? Porque as pessoas subentendem-se que o idoso ele não pode ser letrado digitalmente, né? Isso, ele não vai conseguir, você não pode subentender isso, né? Eles, inclusive, estão online, né? Em todas as plataformas digitais, eles aderem muito bem. E eu acho que cada vez mais essa estratégia deve ser utilizada. A gente está falando, sobretudo, em grandes centros, né? Em grandes centros pela questão da mobilidade mesmo para o paciente, que é custoso. E a gente tem que lembrar dos custos também para o paciente, né? Que muitas vezes já tem os custos de ir até o centro para tratamento, mas mais um custo 2 a 3 vezes por semana, né? Então, todo esse entorno é um custo elevado, né? A dependência de um acompanhante. E a gente poder trazer a autonomia que muitas vezes o paciente conseguir fazer tudo sozinho, isso é maravilhoso, né? E veja, se você pensa numa intervenção não farmacológica que pode te ajudar a poupar fármaco em um paciente que muitas vezes já tem polifarmácia, que pode ter efeito colateral dos sintomáticos também, que pode ter interação entre eles, né? Você tem uma redução aí de um custo indireto também, que é o uso dos medicamentos, que reduz, né? O manejo de efeito adverso de medicação, né? Às vezes você tem que entrar outra medicação para manejar efeito adverso de medicação que você entrou para controlar sintomas, enfim. Se você for pensar, também é uma intervenção de baixo custo, né? Então, assim, veja como dentro da oncogeriatria essa questão é importantíssima. É baixo né? custo e grande impacto. Exatamente. Né? Sim, essa é a tônica. E aí, o segundo estudo também da Cristiane Bergerot, esse estudo ela apresentou numa sessão oral sobre oportunidades para que a gente impacte positivamente a prática global da oncologia. Então, você que tem acesso à plataforma pode acessar a apresentação dela na íntegra, um estudo chamado GAIN-S, que é um braço do estudo GAIN sobre a avaliação e a intervenção geriátrica remoto. Tudo remoto, né? Por telemedicina no Brasil. Então, foram incluídos centros brasileiros, alguns na região norte, né? Então, muito bacana, levou até longe, né, essa intervenção, isso é perfeito. Olha aí a inteligência artificial de novo. E aí, Ludmila, eu queria que você comentasse sobre esse estudo com a gente. Vale lembrar que assim, o uso da inteligência artificial na saúde não é exatamente uma novidade. Porém, antes era muito focado em processos internos, né, ligados à gestão, à eficiência de operação, medicina diagnóstica e um pouco mais, né, vindo para a prática clínica aí na pandemia do Covid-19. Eu tenho aqui muito orgulho em sumarizar esse estudo da Cristiane Bergerot e dos outros colaboradores, né, que é um estudo aí muito importante para validar o uso da tecnologia baseada em telemedicina. É um estudo com desenho bem elegante, randomizado e conduzido todo no Brasil. Foram randomizados, então, pacientes acima de 65 anos, metastáticos, em primeira linha de tratamento ou em linhas subsequentes. E eles, então, foram randomizados 40 pacientes para o grupo da prática clínica comum e 40 pacientes, então, para o grupo da intervenção. No grupo da intervenção, era feita uma avaliação geriátrica ampla por telemedicina, e era avaliado, então, performance status por atividades instrumentais de vida diária, uma escala de depressão, de qualidade de vida e também foi avaliado o coping. E aí, esses pacientes, a depender desses resultados, eles tinham uma intervenção, ou pela psicologia, pela psiquiatria, pela nutrição e até mesmo por um educador físico. E aí, depois de 3 meses,
dessa intervenção, eles foram reavaliados, né, com os mesmos parâmetros. E o que mostrou esse estudo? Mostrou melhora dos sintomas emocionais, da performance status e um ganho muito robusto na melhora da qualidade de vida. A maioria eram mulheres, era cerca de 56% de mulheres. Os tumores mais prevalentes eram câncer de mama e tumores, né, urológicos, e a média de idade dos pacientes de 73 anos. Esses dados foram submetidos aí uma avaliação estatística, né, e mostrou significativo. E aí a gente fica muito contente, né, que mostra aí o potencial da aplicabilidade da telemedicina em pacientes, né, idosos, oncológicos, encorajando e desmistificando, né, o uso da inteligência artificial baseado aí em telemedicina, voltado para a prática clínica, em áreas remotas, né, do Brasil. Então, os idosos, sim, eles usam internet e, além deles usarem a internet, né, foi efetivo em seguir as recomendações aí baseados nessa avaliação geriátrica ampla. Então, cada vez mais, a gente tem que incorporar o uso da inteligência artificial para nos ajudar. Não, e é um estudo lindo mesmo, como você falou, e, né, traz várias reflexões. Podemos fazer isso, né? E tem particularidades na apresentação, logo depois nas perguntas, questionaram a ela qual foi a plataforma utilizada. Ela falou, olha, no Brasil é o WhatsApp, foi o que funcionou. Alguns pacientes entravam sozinhos ali na consulta. Lembrar que tudo foi feito de forma remota, inclusive as intervenções. Consulta de psicologia, consulta de fisioterapia. Alguns idosos entravam sozinhos, outros estavam acompanhados dos seus filhos, dos seus cuidadores. Mas, independente disso, né, independente de não ser aquele fluxo acadêmico perfeito no consultório ali, funcionou, né? É inquestionável possível, né? O benefício. Inquestionável. E aí uma pergunta que eu fiz para ela, muitas vezes a gente se frustra porque no dia a dia a gente não consegue avaliar esse paciente antes do início do tratamento. Ele começou e a gente pensa que agora já foi, não adianta mais. E o que ela me trouxe é que alguns desses pacientes não foram avaliados antes. Alguns desses pacientes já tinham começado o seu tratamento. Mas eles não excluíram esses pacientes por considerar o impacto que as intervenções poderiam trazer. Então, poxa, olha quantas mensagens, né, a gente tira daí para estruturar de forma prática um serviço de oncogeriatria mesmo que remoto, né? Digital. E essa possibilidade, né, de pensar num país como o Brasil de dimensões continentais, né, onde a geriatria e a equipe multidisciplinar preparada em oncologia é escassa, a gente poder possibilitar o acesso a outras pessoas, isso é maravilhoso, né? A geriatria é escassa. Agora, você imagina a geriatria especializada em oncologia. Né? Então, assim, você tem regiões do Brasil que tem um número de geriatra ínfimo para a população. Né? Então, quando você consegue ter essa atuação, né? Você ter essa ação remota, né? E você conseguir atuar em locais distantes trazendo esse benefício, é fantástico. Não, e lembrando, né? Tudo começa com a educação. Você treina esses profissionais, você entrega o melhor para o seu paciente, né? Então, a gente precisa democratizar mesmo. Já fica aqui um convite para a Cristiane para a gente gravar um podcast com ela, para ela contar com detalhes como que foi a condução desse estudo. Seria bem bacana, né? E aí um terceiro estudo também muito interessante apresentado nessa mesma sessão, logo depois da Cristiane, foi o do Henrique Soto Pérez, em que ele avaliou a inteligência artificial agora para monitorar os pacientes em tratamento e avaliar toxicidade. Então, a maioria dos pacientes dele, idosos, estavam em quimioterapia, ganhavam um dispositivo, né, como um relógio para contar os passos, e a partir daí vem os resultados do estudo. Comenta com a gente, Janine. Esse estudo é muito legal, né? Se você for pensar, a gente estava até conversando anteriormente sobre os sistemas age-friendly, né? Que a gente precisa começar a tratar
dos idosos de outra forma. Então, por onde a gente começar, né? Que seria o que a gente já conversou, que é o que importa, a gente aprender a fazer a decisão compartilhada do que é importante para aquele idoso. A polifarmácia, que a gente também já citou, a questão da importância da cognição e a mobilidade, né? A mobilidade que é uma coisa fácil da gente avaliar, que difere diretamente na funcionalidade desse indivíduo. A gente sabe que os indivíduos que têm uma funcionalidade pior, eles têm um desfecho pior, têm mais toxicidade. E essa ideia é brilhante e democrática, né? Ele teve uma ideia de você usar um aplicativo via um relógio que não gera grandes demandas para o paciente, né? Não gera, vamos dizer, uma habilidade para ele utilizar esse aplicativo. E a proposta era você acompanhar esses pacientes em tratamento oncológico, na maioria das vezes metastáticos, né? Grande parte foram 116 pacientes, grande parte eram pacientes com câncer de cólon, pâncreas, que são pacientes que são submetidos a poliquimioterapia mesmo, citotóxica, né? Estratégias que são associadas a quantidade importante de efeitos colaterais. E como que esse paciente ia performar, né? Quantos passos ele dava antes do tratamento e durante o tratamento, se ele diminuiu esses passos, né? E o que o estudo trouxe é que os pacientes que tiveram mais toxicidade reduziram, né? Essa performance em relação à sua funcionalidade, ao número de passos, né? Então, foi bem compatível a redução do número de passos com a redução da funcionalidade, com a toxicidade presenciada no consultório. Então, isso já é uma resposta pra gente também, né? É um estudo inicial, ele com certeza vai pensar, né, em novas estratégias, mas também já acende uma lâmpada pra gente que, na dúvida, assim, na dificuldade de avaliar um paciente mesmo na performance geriátrica dele, a funcionalidade é muito importante, né, Paula? Pois é, a redução da mobilidade desse paciente, né, indiretamente aí medida pela redução dos passos, já mostra pra gente que ele é um paciente mais vulnerável aos efeitos tóxicos do tratamento e a piores desfechos, né? E aí, nesse estudo, eles acompanhavam, né, em tempo real, esse número de passos, e foi bem específico, né? 30% de redução do número de passos foi igual a mais toxicidade. Então, o que ele sugere é que a partir desses dados que foram gerados pelo paciente, né, não só os patient reported outcomes, mas o generated outcomes, o paciente dá essa informação para a gente. Sim. Então, com esse resultado, por exemplo, uma enfermagem, né, que está ali navegando aquele paciente, apareceu na telinha dela, reduziu 30% de passos, não espera a consulta com o oncologista, liga, vê o que aconteceu, orienta alguma medida, aciona o oncologista para avaliar a redução de dose no próximo ciclo. Então, esse paciente não precisa vir ao pronto atendimento, não precisa de uma consulta extra, não precisa de uma internação. É uma predição de risco também. Sim, é uma predição de risco. Então, acho que é extremamente promissor. E aí eu questionei a ele se ele consideraria... porque a média, eu não lembro exatamente, mas a média do número de passos pré-tratamento era 2.000 e tanto, que é o considerado ideal para a faixa etária que ele pesquisou. Se ele consideraria a redução... 2.979. Isso, eu achei pouco, mas enfim. 2.979, 3.000 passos. 3.000 passos ao dia. Se ele consideraria a redução upfront, né, de dose, para aqueles idosos que iriam iniciar e já dessem menos passos do que isso. Né? E é algo que eles também estão estudando. Né? Redução, escalonamento de doses de acordo com o número de passos. Então, achei sensacional. Porque também você vai predizir sarcopenia, você prediz várias coisas, né? E esses relógios cada vez mais têm sido utilizados por todos, né? Então, sim, é importante a gente, né, conseguir extrair esses dados, porque quando a gente pergunta ao paciente, como é seu dia, como é sua atividade física, né? Sempre não é uma coisa tão fidedigna, né? E essa estratégia aí dos passos é uma coisa bem fidedigna, né? Realmente bem interessante. E não exige grandes coisas, é só pôr o relógio no braço. E aí ter uma plataforma aí digital no hospital que acompanha esse paciente. É super factível, né? Eu enxergo isso acontecendo logo em vários serviços de oncologia. E provavelmente teremos mais dados em breve, né? Que talvez mostre de maneira mais enfática, né? Que isso realmente pode ser um dado robusto para a gente na prática mesmo. Sim. Porque da mesma forma que você estuda que a redução, né, deteriorou a qualidade, né, tanto física do paciente, como em relação à toxicidade do tratamento. Se você aumentar, né, em qual porcentagem você aumentar o número de passos,
né, também traz, né, benefícios na fadiga, enfim, em todas as outras toxicidades. Sim, você é usado para intervenção também, né? Sim. Fisioterapêutica, Exato. nutricional nesse paciente. Muito bom. E para encerrar, Poliana, falando, né, de custo-efetividade, teve a apresentação de uma meta-análise. Essa também foi sessão oral, na sessão de cuidados centrados no paciente. Então, você pode correr lá e assistir a apresentação na íntegra. Eu não sei pronunciar o nome do autor do estudo, mas eu vou tentar, que é o Shabir Alibai, do Princess Margaret, do Canadá. E foi uma meta-análise de custo-efetividade de 3 estudos que avaliaram o impacto da intervenção geriátrica em oncologia, que é o GAIN, o GAP70 e o Integerate. Né? Esses foram estudos que consolidaram o impacto da avaliação geriátrica. E aí o autor ele avaliou item por item todos os custos envolvidos na jornada dos pacientes incluídos no estudo. Então, começando com a avaliação geriátrica, depois as drogas utilizadas no tratamento, depois o custo das internações, depois o custo da assistência da equipe multi. Né? E a partir daí, ele concluiu quais seriam as intervenções mais custo-efetivas. Poli, comenta com a gente os principais achados desse estudo. Pensa comigo. Na verdade, a gente só precisava de um estudo que comprovasse isso, né? Assim, a medida mais custo-efetiva é a avaliação geriátrica, né? Se a gente for pensar. Agora você tem uma avaliação que te ajuda a tomar decisões que reduzem internação, que reduz toxicidade, reduz tempo de internação hospitalar para os pacientes que precisam internar, né? Então, você tem uma medida que te ajuda a instituir medidas que não são, que tem o seu custo também, lógico, as intervenções geriátricas também têm o seu custo, mas que tem um custo muito menor do que a internação hospitalar, né? Do que todas as medidas que você precisa fazer dentro do hospital para manejar a toxicidade quando esses pacientes têm toxicidade mais grave, né? Assim, no fundo, a gente já sabia que muito provavelmente era muito menos custoso você avaliar esses pacientes previamente e prevenir essas complicações do que cuidar de todas essas complicações, né? Fora, eu acredito que isso não esteja no estudo, mas fora os custos de cuidados do paciente que se torna dependente por conta de complicações do seu tratamento, por conta de toxicidade, né? Que esse paciente vai custar mais para o sistema de saúde, vai custar mais para sua família. Muitas vezes esse paciente, se exercia alguma atividade de trabalho, ele vai parar. Então, tem outros custos envolvidos nisso que provavelmente não estão medidos no trabalho, mas que também mostram para a gente a importância da avaliação geriátrica. Eu acho que no fundo, a gente já sabia disso, né? No fundo, isso não é uma novidade para quem trabalha na área. A gente só precisava que alguém demonstrasse. E ainda bem, né, que isso foi demonstrado, que conseguiu se demonstrar. Por que eu falo isso? Porque isso é um estudo que dá força para que a gente possa discutir com os gestores em saúde a importância do desenvolvimento de serviços de oncogeriatria dentro dos serviços de oncologia. Não, isso é fantástico. Ele conclui a apresentação dele. A metodologia é muito complexa. Mas fica claro, a hora que você vê lá os gráficos, o custo da avaliação geriátrica desse tamanho, de hospitalização deste tamanho, né? E aí ele conclui que essa era a evidência que faltava, digamos assim, né, para dar robustez à indicação de avaliação e intervenção geriátrica como standard of care. Sim. Né? É a nova prática, é o que muda a nossa prática no consultório, na segunda-feira, né? E então, isso tem um impacto importante na gestão. A metodologia, ela provavelmente tem essa dificuldade porque as metodologias de análise de custos em serviços de saúde, elas são muito complexas. Sim. Elas envolvem muitas variáveis. E isso
tem que ser utilizado, né, quando você faz qualquer trabalho de custo. Então, eu acredito que por essa razão a metodologia tem essa complexidade aqui para quem está na linha de frente só do cuidado de saúde e não tem muito conhecimento da área de gestão em saúde, fica um pouco mais difícil de compreender, né? Mas são metodologias que mostram, de fato, o custo de cada etapa do cuidado, né? E acho que isso que é importante a gente ter em mente. É uma intervenção que não é tão cara quanto a gente pensa muitas vezes, porque muitas vezes a gente fala, nossa, mas eu preciso, o recurso humano que eu preciso para fazer a avaliação geriátrica é caro. Ele é muito mais barato do que quando eu tenho esse paciente no UTI, por exemplo. Ele é muito mais barato do que eu manejar os efeitos adversos, as toxicidades, as internações, né? E agora está provado, agora isso está documentado, está, né? Tá exposto. Sim. E aí eu aproveito esse gancho para voltar para o capítulo do Educational Book, em que eles encerram recomendando sobre a estruturação de serviços de oncogeriatria, que ela é necessária, ela é possível, mas ela tem que ser feita dentro de cada micro-realidade. Né? Então, o modelo de um hospital-escola vai funcionar para um hospital-escola. O modelo de um serviço privado funciona para um serviço privado. O modelo de um serviço público vai ser diferente, mas todos entregam o mérito de melhorar a jornada dos pacientes. E aí eu convido todos vocês a aproveitar essa oportunidade para participar conosco do segundo simpósio de oncogeriatria da LACOG, que vai acontecer dia 9 de agosto, presencial aqui em São Paulo, mas a gente vai ter transmissão remota também. E esse ano a gente conta com a chancela da CIOG, né? É a primeira vez que a CIOG endossa um curso na América Latina. Então, a gente está super feliz, as inscrições são gratuitas. Entrem lá no site, www.simpósiooncogeriatria.com.br. A gente aguarda todos vocês lá. Muito obrigado, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. E nesse episódio a gente conversou sobre os principais temas de oncogeriatria que rolaram na ASCO 2024. E eu espero que isso tenha lhe proporcionado um olhar mais ampliado sobre câncer e envelhecimento. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, no nosso site e nos acompanhar nas redes sociais para ficar atualizado no que se refere à oncogeriatria. Obrigada e até o próximo episódio.